Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um Destrinchando Fonte Viva. Nossa 25ª semana, gente, é muita coisa já que a gente vem falando. Para quem não conhece o Destrinchando Fonte Viva, aqui é uma live em que a gente faz a leitura desse livrinho aqui, ó. Uma mensagem, que é um livro de mensagens do Emmanuel. Aqui, e aí a gente vai lendo essa mensagem e fazendo reflexões. E assim, gente, não é nada puxado, nada pesado, é justamente pra gente refletir sobre o nosso dia a dia e saber como cada vez mais empregar, se renovar e fazer toda essa introspecção, esse autoconhecimento. É uma questão mais realmente da gente compartilhar. E aí, então, eu convido vocês a falar quem vocês são, de onde são, que isso daqui é esse bate-papo gostoso que a gente vem fazendo e que é o momento também para vocês falarem como vocês têm se sentido, o que vocês têm pensado, refletido, se tem coincidido com as mensagens de Emmanuel. Então, é bastante desse formato assim. Informando que a gente tem aqui esses selos, não sei se aparece aqui embaixo para vocês, que vocês podem comprar esses selos e a gente vai então direcionar para algumas instituições, alguns centros espíritas que estão direcionando questões de caridade e tudo mais. Por exemplo, aqui no Amapá, que é onde eu sou, para quem não me conhece, meu nome é Jade Alessandra e eu moro no Amapá, a gente vai direcionar então para cestas básicas para as famílias que estão passando por necessidades. E aí, então, eu deixo para vocês, se vocês quiserem ajudar, essa é uma ótima forma também de contribuir. Então vamos começar, e aí então depois eu vou falando algumas outras coisas do Cantinho Espírita, mas sejam muito bem-vindos por aí. E falar oi pra Aninha, nossa outra administradora, que falou boa noite, menina Jade, boa noite para todo mundo, e lembrando, podem se apresentar e dizer de onde vocês são, que a gente está aqui também para escutar vocês. Deixa eu só digitar, que as pessoas vão entrando, né? E 25, que as pessoas vão entrando e aí eu vou fazendo toda a leitura e aí quando as pessoas perguntarem, a gente já tem as mensagens. Mensagem 25 nos dons de Cristo. Fonte Viva. Então, vamos então iniciar nossa leitura. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Eu gosto sempre de pegar um pouco do versículo e aí para pensar assim, o que será que significa e se coincide com o Emmanuel? E bora lá. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Eu acho que aqui ele vai falar muito que às vezes a gente olha assim algumas coisas, né? E que acha que é tudo muito desigual, que uns têm mais do que os outros e tudo mais. Só que eu acho que também vem muito de acordo com a nossa capacidade também de ir lidando e com o nosso trabalho, com o que a gente realmente fez no decorrer das nossas vidas. Então, talvez a gente vai ver dessa questão dos dons, e que eu sempre falo assim, que não é muito dom, e sim um trabalho que foram de séculos e encarnações, e o trabalho também da nossa vida atual. Então, que a gente vai vendo e que vai pegando e te vai entendendo que vai segundo aquela questão da nossa moralidade, do nosso esforço, etc, etc, etc. Quem sabe é isso. Então vamos lá. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente.
E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que no fundo constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela possam se expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons de Cristo. Então, eu acho que eu fui lá por esse lado quando eu li lá do versículo. E eu acho bem interessante aqui que ele vai falando justamente disso, assim, que às vezes a gente quer ser, sei lá, pessoas assim, super-heróis, super-humanos, sabe? E de uma hora para outra. E na verdade o processo de aprendizado é de dia após dia. E eu sempre gosto de lembrar, só de fato de vocês estarem aqui, já é meio que esse momento de vocês estarem já meio que se preparando para escutar alguma coisa que possa ajudar no autoaperfeiçoamento de vocês. Então, assim, quando a gente vê pessoas com muitos talentos, muitas habilidades, não pressionem tanto vocês. Não se comparem aos outros. Eu sempre gosto de falar, não se comparem aos outros. Vocês sabem, a partir do momento que vocês vão se conhecendo, vocês vão entendendo os limites de vocês. E vão também entendendo as deficiências e as habilidades. O que precisa continuar evoluindo e o que precisa, então, ser estudado e mais aprofundado. E aí, então, eu acho que é muito importante de vocês pegarem e começarem. Como é que eu estou? O que eu preciso nesse momento? Qual é a minha prioridade? O meu estabelecimento, assim, de pegar... Eu sou muito estressado? Eu sou uma pessoa muito paciente? Será que eu tenho uma questão assim que às vezes eu confundo, por exemplo, passividade com omissão? Como é que eu tenho lidado com meus sentimentos? Então, cada vez mais que a gente vai pensando dessa maneira, a gente vai compreendendo de que diversas questões a gente vai ter que melhorar e outras a gente vai ter que correr atrás, digamos assim, para conseguir seguir em frente nesse aperfeiçoamento. Estava até conversando com a minha mãe, ainda agora, sobre a questão da faculdade, e que eu falei assim, nessas férias eu vou ter que estudar algumas coisas que eu sei que não é uma coisa que eu queira muito levar para minha vida profissional, mas que eu sinto essa necessidade de que eu preciso daquilo dali. Eu preciso saber pelo menos o básico daquilo dali. Então, aquela minha necessidade, eu vou estabelecer essa prioridade. Mas que depois eu tenho uma outra prioridade que realmente é o percurso que eu quero seguir na minha vida profissional, pelo menos dizendo. Mas que vai ser um percurso mais parcelado, com mais calma, que eu não vou chegar e simplesmente vou sair sendo a melhor daquela área. Então é com calma.
E aí eu vou sabendo, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquele curso, eu tenho que aprender isso daqui. E aí a gente vai com calma. Com calma e de acordo com a questão que ele fala, eu acho que muito dos dons de Jesus é porque Jesus, ele, a gente sempre fala, né? O ser mais perfeito que pisou na terra, ele é o ser exemplar. E que de acordo, a gente vai meio que tendo esses nossos dons de acordo com meio que esse parâmetro dele, porque ele já chegou naquilo dali. E a gente ainda tá bem aqui. Então a gente vai tendo nossos dons de acordo com o nível também que a gente tá, né? Já que a gente tá nesse processo de evolução. Deixa eu dar uma lida aqui. A Aninha disse, somos únicos, cada um com suas habilidades. Exatamente, eu acho que essa que é a beleza também da gente evoluir em conjunto. A gente precisa uns dos outros. Eu preciso de tal coisa para aprender isso daqui. Vamos indo aprender questões variadas. É sempre muito importante da gente saber um pouquinho de tudo, sabe? E isso é pedindo ajuda pro outro. Se o outro tem uma maior facilidade, por exemplo, numa área da saúde, e eu tenho maior facilidade na área da comunicação, por que a gente não se ajuda? Por que a gente não contribui? É assim que uma sociedade é feita. Cada um tendo sua pequena função, mas também podendo ir lá e conhecer mais um pouquinho da questão da função do outro, mas reconhecendo que aquele outro tem mais habilidade, sem problema nisso. A gente vai estudando, vai trabalhando e vai entendendo. Depois ela disse, nesse processo de autoconhecimento é muito importante porque costumamos saber muito dos outros, mas pouco de nós. Exatamente, eu acho que é muito mais fácil a gente olhar para o outro e assim, geralmente quando a gente se incomoda muito com uma coisa do outro, é uma coisa que tem dentro da gente. Só que a gente não quer enxergar aquilo porque incomoda. E eu sempre falo, se autoconhecer incomoda bastante. É aquela coisa assim, e que às vezes a gente olha e pra querer... Porque, assim, eu acho importante da gente falar que a gente tem que colocar assim, o autoconhecimento é importante. Mas ele não vai funcionar de nada se a gente não fizer a reforma íntima. Que é realmente saber agir. Porque eu posso saber que eu sou uma pessoa arrogante, estressada, etc, etc, etc. Mas, se eu continuar fazendo essas coisas, mas eu já desenvolvi a questão do autoconhecimento, mas e aí? Eu não fiz nada? Eu não tô tentando fazer alguma coisa para reduzir esse estresse, essa arrogância, esse egoísmo? E aí, vai servir para quê? A gente vai mudar alguma coisa? Provavelmente não. Então, é importante também da gente pegar e começar a olhar para dentro e dar aquela remexida. Nem sempre vai ser fácil. Na verdade, eu acho, assim, pelo menos na minha experiência, não é. Que aí você vai, remexe, enxerga. E aí quando você tá consertando uma coisa e você vê, opa, tem isso daqui também que eu preciso consertar. Então você vai, remexe mais um pouco e vai indo. E eu acho muito engraçado, por exemplo, na minha terapia, que eu gostava quando acontecia alguma coisa, assim, muito bombástica na minha semana. Que aí, então, eu falava basicamente a sessão toda sobre isso. Porque quando não tinha algo pra falar, ela vinha e ela sabia justamente naqueles pontos, assim, que eu não queria falar de jeito nenhum, que eu queria fugir dali. E aí eram as sessões que eu mais chorava. E eu ficava, não acredito que não aconteceu nada. Eu ficava até a última hora pensando, vai acontecer alguma coisa, porque eu queria simplesmente fugir daquilo, sabe? Mas cada vez mais eu fui percebendo que, não, pera, eu realmente preciso trabalhar isso daí. Eu naquele momento, eu meio que ficava resistente, mas depois eu entendia porque eu precisava falar na terapia. Porque aquilo ainda me adoecia. E então eu pegava e conforme o tempo, eu vou agir melhor dessa maneira, eu vou começar a proceder desse jeito, pra ir encaminhando de alguma coisa pra sair dessa zona, sabe? Dessa zona meio que constante. Acho que, olha, a Aninha do negócio de ficar consertando de um lado, consertando de um outro, ela disse, só tem cuidado com as gambiarras, justamente, porque às vezes a gente só coloca que é o que até o Alírio Cerqueira, filho, fala, né, que são as chamadas máscaras do ego. Às vezes a gente olha, não, mas tem isso daqui, tem uma negação, tem alguma coisinha, a gente vai colocando, tipo, só pra esconder, né,
que tem esse errinho, tem esse equívoco aqui, tem essa deficiência aqui, mas aí tá só alimentando ainda aquilo daí. Uma hora desaba. E quando desaba, gente, o negócio não é legal. Então é melhor quando a gente pega e vai aprendendo, né, de boas. A gente vai vendo meio que de boas, né, sobre essa questão de entender, assim, o que a gente é, como nós somos, as nossas habilidades, porque também é importante a gente falar, vocês têm habilidades, tá? Porque às vezes a gente fala um pouco da humildade e tal, e assim, humildade. A gente tem que ser humilde. Mas ser humilde não quer dizer desvalidar as nossas habilidades, porque a gente tem. E é importante de fazer essa prática de auto-amor, de saber, não, eu sou assim, eu sei disso daqui, eu estudo, eu me esforço e tudo mais. Mas sem aquela exaltação egoísta e tudo mais. Mas sim da questão de também se entender. Porque às vezes quando a gente pega e dá aquela meio que desvalidada, né, nas nossas habilidades, em quem nós somos, nas nossas qualidades, a gente acaba se desprezando, achando que nós não somos importantes, achando que aquilo dali não é legal, que a gente não é legal, que as pessoas não gostam da gente, que a gente não faz diferença e tudo mais. E que não, você faz diferença, você é importante, você é amado, você contribui com as pessoas, você pode contribuir para a sociedade. E é importante da gente saber um pouco disso, sabe? De também se ter certeza de que você pertence, você tem o seu lugar no mundo. E eu acho bem da gente ressaltar, porque às vezes a gente simplesmente esquece e acha assim que ai, não, e tudo mais, mas porque eu entendo, gente, eu super entendo. Vocês têm alguma coisa pra dizer? Olha, teve um moço aqui que falou que acabou de ter uma visão na casa dele e que estava perguntando se ele devia ter medo, porque ele está com medo. Olha, assim, a gente somos aquelas pessoas que falam assim, a gente não vai dizer assim, ai, você tem que sentir isso, isso, isso. A gente não determina o sentimento de ninguém e principalmente as reações. Eu diria assim que às vezes a gente, por conta da nossa sociedade, a gente coloca uma coisa muito sobrenatural nessas questões de visões, desse entendimento do que está acontecendo com relação ao que é o mundo invisível. Mas assim, se você teve essa visão e você tá assustado, faz um evangelho. Vai, respira, pensa em Jesus, faz uma prece, que os espíritos, os benfeitores vão te ajudar nesse momento. Mas não, assim, a gente não vai determinar e fica com medo, não fica com medo, porque aqui a gente sempre fala assim, o que tem de espírita com medo de espírito não é brincadeira. E eu já tive alguns medos e tal, de que acontecer algumas coisas, mas assim, fique super à vontade, faça o seu evangelho, faça sua prece e tente se manter assim com questões de vibrações, sabe? A Aninha. Emmanuel chama muita atenção sobre a paciência, porque nada se torna bom e perfeito de um dia para o outro. É construção, tijolo por tijolo. Justamente por isso que a gente tem a reencarnação. Porque Deus entende que a justiça não seria justo de você somente em uma vida você ter que construir tudo. Então a gente vai. Pela questão da doutrina espírita, a gente entende que a gente vai do comecinho e vai construindo e vai fazendo. Muitos dizem, por exemplo, que a gente trabalha uma virtude, no máximo 2 nessa encarnação, e aí vai indo, vai fazendo esse processo. E, gente, somos seres milenares que a gente está por aí reencarnando, desencarnando, reencarnando, e vai fazendo todo esse processo. E quanto tempo que a gente ainda vai demorar para chegar num estágio que nem de Jesus?
mas a gente também tem que estar lá, nesse processo de ir construindo. Porque também não adianta a gente falar, porque daqui a 500 anos eu já vou estar. Não, a gente, em 500 anos, pegando o tijolinho e colocando, vai se ter, lógico, que toda uma construção muito bonita dentro da gente. Mas a gente precisa da ação. A Vitória. Como saber se estamos no caminho certo? Faço administração, mas não sei se esse é meu caminho. Será utopia que serei feliz realizando algum trabalho específico? Você perguntou pra pessoa. Assim, Vitória, eu vou te contar da minha história, porque eu tô rindo, mas é porque a minha história, eu não sei se é uma história muito da exemplar. Por 4 anos na minha vida eu fiquei fazendo cursinho pra fazer medicina. Até que teve um certo tempo em que eu até comecei a fazer terapia, que eu cheguei chorando e percebendo que medicina não era o que eu queria, não era a forma que eu realmente me via no futuro, e era uma das coisas que estava me adoecendo demais. Até então, eu sabia que eu queria trabalhar com essa parte mais criativa e tudo mais, e eu e a minha mãe, a gente foi meio que pesquisando coisas que se conectavam assim com o modo como eu tinha, porque eu queria experimentar as coisas. Eu não tinha muita experiência e muito conhecimento dessa área para saber assim exatamente, não, eu quero fazer isso daqui. E aí, só que aqui no meu estado não tem publicidade e propaganda, que é um curso que meio que dá uma trabalhada tanto na criatividade, muito na criatividade, e aí produção audiovisual, escrita, design, enfim, muita coisa. Só que não tinha aqui, então eu comecei no jornalismo, e aí veio a pandemia, eu fiz um semestre de jornalismo, e aí acabei entrando numa faculdade de São Paulo para fazer, então, publicidade e propaganda. Hoje eu tô terminando, eu já fiz 1 ano já de publicidade e propaganda. E, assim, eu acho bem engraçado porque as pessoas me perguntam muito como é que eu tô me sentindo em relação ao curso. E eu entendo que tem coisas assim, por exemplo, tem áreas que eu realmente não gosto e que eu sei que eu simplesmente eu vou estar lá, eu vou trabalhar, eu vou saber o básico, beabá daquilo dali, não vou abandonar, eu vou realmente me empenhar naquilo dali, mas que por enquanto não é o que me interessa. É uma coisa muito também de você refletir do que você quer fazer, de como você quer pensar e tudo mais, e dar uma experimentada. Porque muitas vezes a gente idealiza tanto uma coisa e quando chega na realidade não é bem aquilo. E que esse ano, 1 ano e meio que passou, eu experimentei bastante coisas assim para ir determinando assim, peraí. E eu determinei também que esse meu primeiro ano de faculdade eu iria para um caminho. Eu iria pro caminho de ir experimentando, ir tentando e tudo mais. E aí agora eu sei mais ou menos o que eu quero fazer, o que eu não quero, que caminho trilhar. Então eu vou fazer isso daqui. Então eu acho que ponderar, mas também dar uma experimentada. E se você não tá se sentindo bem, porque assim, eu acho que vão ter coisas que você não vai gostar. E você vai ter que passar no seu curso. Mas se não está te fazendo bem, se tá te desmotivando tipo ao extremo, que você não consegue nem ver o seu futuro com aquilo, ou um futuro bem sofrido, tenta dar uma ponderada melhor, tenta dar uma refletida, peraí, é realmente isso daqui que eu quero pra minha vida? E aí começa. E assim, eu sempre indico ajuda profissional, se tá realmente causando muito sofrimento, porque pra mim terapia é uma coisa assim que alivia e bastante e te faz pensar em muita coisa. Olha, a Aninha. Jade, fala pra galera que sábado terá o Cantinho com Amigos do mês de julho. Tema felicidade. Não tá na agenda porque decidimos adiantar a live para esse sábado às 8 horas. Então deixo aí o convite pra vocês. O tema vai ser felicidade e se vocês quiserem, então, dar uma assistida, venham aqui, 8 horas da noite, vai ter muita coisa e é sempre legal, assim, esse cantinho com amigos, que é esse bate-papo, é uma coisa descontraída, sabe? Que faz a gente, que é divertido, mas ao mesmo tempo faz a gente refletir bastante. Então,
já fiquem aí de olho, sábado, 8 horas da noite, aqui no cantinho. E a Aninha falou aqui, terapia com psicólogo, vale frisar. Sim, terapia com profissionais da área. É sempre muito importante a gente frisar, porque estudo é importante para ter essas conduções, sabe? E aí, gente, mais alguma coisa? Ou a gente já encerra aqui a nossa leitura e eu vou falando aqui. Se vocês quiserem mais leituras, toda segunda-feira, às 19 horas, a gente faz essa conversinha e a gente deixa aberto para vocês também. 19 horas, Destrinchando Fonte Viva, leitura. Então, o próximo vai ser a Aninha. O texto é capítulo 26, Obreiro Sem Fé. E esse daí vai ser bem interessante. Do livro Fonte Viva. Então, segunda-feira, 19 horas. Se vocês quiserem também, tem Joana de Ângeles, toda quarta-feira. Minutos com Joana de Ângeles, toda quarta-feira, fazendo uma leitura do livro Vida Feliz, às 19 horas também. Na quinta-feira, se vocês têm interesse, tem um estudo do Livro dos Espíritos, às 8h30 da noite, para entrar nesse estudo, porque é uma coisa mais fechada e tudo mais, para vocês também participarem, porque é lá no Google Meet, e aí vocês participam, colocam a carinha de vocês, falam lá e tudo mais, e olha, eu vejo assim as pessoas super participativas. Link no Telegram, do grupo do Telegram tá na bio, é super fácil também de entrar. De 15 dias. Esse sábado não vai ter, porque tem o Cantinho com Amigos, sobre felicidade, às 8 horas. Mas no dia 17, a gente tem o Clube do Livro de Nas Varagens do Pecado, que a gente faz também uma roda de conversa com a galera do Eu Espírita e do Seu Jovem Espírita Amapá, em que a gente faz essa leitura e faz coloca coisas doutrinárias e coisas da vida e vai refletindo. É super divertido e eu deixo também o convite para vocês, é de 15 dias. E se quiserem, também tem grupo no Telegram, link na bio. Tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Eu acho que não, produção. É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos de vocês e nos vemos até então. Beijinhos, tchau!